Saudações, gente. Então, graças a Deus, acabou aquele monte de bichos, né? Começando aqui com os assuntos do terceiro trimestre, que é basicamente fisiologia humana. Tá? Então, nós vamos ver os sistemas de órgãos que nós temos. Não dá para ver em tantos detalhes, não. Mas, pelo menos, te dá uma base boa para que, se você quiser se aprofundar, você consegue. Pois bem, então, seguindo a sequência do livro, o primeiro sistema que nós vamos ver é esse aí, o digestório. Então, eita! Que é isso, meu consagrado? Então, sistema digestório é esse conjunto de estruturas aí, e um monte não está aparecendo. Mas um sistema de órgãos é um conjunto de órgãos que tem uma função integrada. No caso do digestório, ele é um conjunto de órgãos que é responsável por fazer o quê? Pega o alimento e triturar, você tritura ele com os dentes, mastigando, mexendo com a língua, tem o peristaltismo do tubo digestório, enfim. Você mistura esse alimento, né, com as enzimas digestórias. Então é triturar, quebrar as macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, tudo aquilo, em componentes mais simples que você absorve, que são justamente os nutrientes, absorver esses nutrientes e eliminar o resto na forma de fezes. Certo? Então, entra comida, sai fezes. No que ele consiste basicamente, então? Um tubo, né, um tubo digestório completo, tem boca e ânus, com paredes musculosas, então é tipo assim, em volta do tubo, né, vamos fazer de conta que isso aqui é um corte do intestino. Ele tem músculo, tá? Em volta. Tem só músculo não, tá? Mas tem músculo em volta. Que é bem longo, ele pode ter até 10 metros de comprimento. E tem algumas estruturas associadas, por exemplo, glândulas salivares aqui na boca, né, na região da boca, o fígado, o pâncreas, tá certo? Então esse é o bedinho do sistema digestório e é o que nós vamos ver aqui hoje. Então começando pela boca. A boca basicamente é o local de entrada do alimento. Então assim, esse é um local onde a digestão mecânica se sobrepõe à digestão química, porque o que vai acontecer na boca basicamente é que os dentes vão triturar o alimento. Tá? Lembrando da aula de mamíferos, nós, como mamíferos, temos dentes diferenciados, né? Incisivos, caninos, premolares e molares. E no nosso caso, a gente troca quase todos. A gente não troca os premolares e o último molar. Mas os outros a gente troca, tudo dentro de leite. Aí o definitivo fica dentro do crânio, tá? Dentro desses ossos todos aí. Depois é que ele sai, aqui na ponta. Bom, então, digestão mecânica se sobrepõe à química. O que vai acontecer aqui? Os dentes e a língua vão triturar o alimento e vão misturar ele na saliva. Para que serve essa saliva? Essa saliva umedece o alimento. Deixa eu ver se eu botei isso aqui. Botei. Umedece o alimento. Vai ter que umidificar? É? Tem. Porque experimenta botar aí uns 5 biscoitos cream cracker na tua boca e engolir seco para tu ver só uma coisa. Então tem que umedecer o alimento para facilitar o transporte e misturar o alimento com enzimas, que no caso nós vamos decorar que a principal enzima da saliva é essa daqui, a amilase salivar ou pitialina, que é o barulho do cuspe, né? Pitialina, que é produzida por 3 pares de glândulas salivares, as parótidas, parótida embaixo do ouvido, submandibulares e sublinguais. Então, basicamente o que tem na saliva é água e essa enzima. Tem mais coisa? Tem. Mas isso aí é o principal que você vai ter que lembrar. Uma enzima que digere amido. Na verdade, ela não digere só o amido, ela digere também o glicogênio. Lembra qual é a diferença entre os dois? Ambos são polímeros de glicose, são polissacarídeos, tá? Só que o amido é a reserva de glicose das células vegetais e o glicogênio é das células animais. Então, cada bolinha dessa aqui é uma glicose. Então, essa enzima, essa pitialina ou amilase salivar, digere ou o amido ou com menor eficiência o glicogênio, mas mesmo assim consegue digerir. Digere eles em unidade de maltose, que é um disacarídeo. É glicose mais glicose. Tá? Bom, outras coisas que a gente tem que saber também. O pH da boca, ele é mantido, nessa solução toda aí da saliva, ele é mantido em valores bem próximos do neutro. Tá? E é melhor que fique assim. Porque, inclusive, o que acontece? Para a saúde dos seus dentes. As bactérias que causam as cáries, elas vão se alimentar de restos de alimento, de glicídios e tudo mais que fica na sua boca, e aí como subprodutos, elas liberam ácidos. Aí esses ácidos aí é que vão arrancando o cálcio e o fosfato dos seus dentes, tá? Que causam as cáries. Para constar também, tá, gente? Além da amilase salivar, que é a principal que vocês têm que saber, a saliva também tem uma tal de lisozima e lactoferrina, que são enzimas que têm ação antimicrobiana. Bom, pois bem,
Então, você engole o alimento, ou seja, a deglutição, com a ajuda da língua, que é esse órgão musculoso aí que a gente usa para ajudar a falar, usa para poder misturar o alimento. Outra coisa de importância da língua. A língua tem essas... Meu Deus do céu. Tem receptores sensoriais, essas papilas gustativas, que captam as substâncias químicas do seu alimento. Então é graças à língua que você tem o sentido do paladar, tá? Paladar. Agora, o que a gente sente com o paladar não é o gosto, tá? É o sabor. Sabor são esses aí. Tem gente que bota 5, tem gente que bota 4, tá? Eu botei os 5 para constar. É o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Esses são os básicos. Mas tem outros também que as pessoas falam, inclusive esse tal de umami aí. Umami, em tese, é o sabor de frutos do mar, tomate. Sinceramente, eu não consigo distinguir, tá? Mas que existe, existe. Outra coisa, sabor não é o gosto. Gosto é uma mistura de sentidos. É o sabor mais o olfato. Por isso, se você estiver gripado, você não sente o gosto da comida. Tipo assim, altera o gosto da comida que você sente. Para terminar aqui nessa parte de língua, tem um negócio que eu botei aqui para constar também. Aqui na região da boca, você tem essas estruturas aqui, ó, que são as amígdalas ou tonsilas palatinas. Palato é o céu da boca. Então, isso aqui é uma massa de tecido linfóide, tem células do sistema imunitário. Tem uma outra amígdala, que é a amígdala encefálica, tá certo? Mas ela tem outra função, é outra coisa. Tem o nome de amígdala também, mas faz outra coisa. Está associado com emoções, faz parte do sistema límbico lá no encéfalo. Beleza, então você engole o bolo alimentar, a comida, vai passar da boca para a faringe. Esse primeiro tubo aqui, tá? Essa região por aqui. Então aqui está a língua bem grandona e aqui está a bendita da faringe. Essa faringe, ela comunica o aparelho digestório com o respiratório. Deixa eu botar um esquema assim bem bestinho aqui. Então é como se fosse assim, aqui é a faringe, para um lado vai para o aparelho digestório, que é o esôfago, vou botar e para o outro lado vai para o aparelho respiratório, que é a laringe. Tá? Então, é isso. Ela comunica os dois. No caso aqui, é o seguinte, o alimento, quando ele é engolido, ele não pode ir para a laringe, ele tem que ir para o esôfago, tá? O bolo alimentar. Então, como é que você impede que o alimento vá lá para a laringe? A laringe ela tem uma tampa que chama epiglote, é uma tampa cartilaginosa. O buraco lá da laringe chama de glote. E tem essa epiglote aí que tampa ela. Quando o alimento passa, ele abaixa essa tampa. Deixa eu botar diferente aqui. Aqui está a tampa, aqui está o buraco. Quando o alimento passa, ele abaixa essa tampa e fecha o bendito buraco. Aí o alimento passa direto, vai para o esôfago. Tá? Falha se você ficar tentando falar enquanto come, essas coisas. Aí você engasga, porque a comida vai parar lá na laringe. Aí você fica tossindo aí para tirar. Certo? Bom, depois a gente volta a falar de laringe, mas lá também que estão as cordas vocais. Aliás, cordas vocais não, hoje em dia a gente chama de pregas vocais. Mas enfim, depois a gente fala sobre ela, lá no sistema respiratório. Então, da faringe, o alimento vai para o esôfago, tá? Que é um tubo que vai levar o alimento lá para o estômago. O aparelho digestório, assim, na extensão dele praticamente toda, por conta das paredes musculares, ele faz um movimento de movimento peristáltico, que é um movimento que empurra o bolo alimentar ao longo dele, tá? No sentido de ir embora, mas como vai empurrando, vai misturando também. Então auxilia na digestão mecânica do alimento, tá? Por conta da musculatura lisa que envolve o tubo digestório. Sobre o estômago agora. O estômago é o local onde ocorre digestão de proteínas em meio ácido. Coisa principal que você tem que lembrar. Digestão de proteínas em meio ácido. Então, esse aqui é o bendito estômago. Aqui está o esôfago cortado. Aqui está o buraco lá que vai para o estômago, tá? Ele é dividido nessas regiões. Sinceramente, eu não acho legal ficar cobrando isso. Cárdia, fundo, corpo e piloro. Enfim. Então, esse bendito desse estômago, antes de eu falar mesmo sobre ele está comentando aqui, eu botei no slide, esse negócio de esfíncter. O que é um esfíncter? Um esfíncter é uma musculatura em formato circular, que quando ela se contrai, ela fecha o túnel. Então a ideia é que o bolo alimentar cai aqui dentro do estômago, e aí esse esfíncter esofágico aqui, ele contrai e fecha para não voltar nada. Tá? Porque lá no estômago vai ter um tal de suco gástrico, que é muito ácido. Então se ele sobe, ele causa irritação no esôfago, tá? Que é a bendita da azia. Então isso aí não convém que aconteça.
Mas enfim, o que acontece no estômago, então, como eu tinha dito, até deveria ter botado ali no slide, não botei, mas fui besta. Digestão de proteínas. Escrevendo rápido, a letra C é horrível com essa canetinha. Em meio ácido. Isso é o principal, tá? Que você tem que saber, por causa do suco gástrico. Então, uma vez que o bolo alimentar chega lá no estômago, ele tem uma massa, né? Tudo, vai exercer pressão na parede do estômago e tal. Então, o estômago vai responder produzindo um hormônio chamado gastrina, tá? Cadê o bendito do hormônio aqui? Tá aqui. Chegou lá o bolo alimentar, então o estômago produz esse hormônio chamado gastrina. Como é um hormônio, vai para a corrente sanguínea, mas ele vai atuar no próprio estômago, tá? Vai atuar lá nas glândulas do próprio estômago, para fazer com que essas glândulas secretem o suco gástrico, certo? Esse suco gástrico, ele tem dois componentes principais, o ácido clorídrico e uma enzima que digere proteína chamada pepsina. Antes de avançar, só para lembrar que nessa figura ele está botando aqui a secreção de gastrina também condicionada a outros tipos de informações que o sistema nervoso percebe. Olhar a comida, lá na boca, sentindo o gosto do alimento. Então, assim, em resposta a isso, e não só a presença do bolo alimentar no estômago, o estômago já vai produzindo esse hormônio gastrina aí para preparar ele para receber o alimento e digerir o quanto antes. Bom, então, sobre esses componentes aí do suco gástrico. Primeiro, o HCl. Então, esse aqui, ó, faz de conta que aqui tá. Faz de conta não, né? O que a figura mostra. A parede do estômago, assim, tá? E aqui tem uma glândula gástrica. Uma glândula exócrina. Tem um duto, né? Aqui o duto. E comunica ela com o tecido epitelial que produziu ela. Então, esse HCl, ele torna o estômago um meio bem ácido. O suco gástrico é bem ácido mesmo. Geralmente a gente bota assim, que o pH é por volta de 2, mas ele pode variar, até ficar mais ácido ainda, certo? Serve para que esse negócio de deixar o ambiente super ácido? Primeiro, elimina um monte de micro-organismos, alguns potencialmente patogênicos, tá certo? E desnatura as proteínas da comida, que aí facilita a digestão. A proteína era a corda de aminoácidos, mas ela é toda enroladinha, né? Então você desnatura, você meio que lineariza, vai ficar mais fácil de digerir, tá? Outra coisa que esse suco gástrico faz é o seguinte, é ativar essa principal enzima aqui do estômago, que é a pepsina. Então, pepsina é uma enzima que digere proteínas, gera peptídeos, é o que está mostrando aqui na figura. Bom, como que acontece isso? Muitas dessas enzimas digestórias, elas são produzidas de uma forma inativa, que tem um nome terminado em gênio. No caso da pepsina, ela é produzida e liberada na forma de pepsinogênio. Então, quando ela é liberada, ela só vai ser convertida na forma ativa, que é a pepsina, tá? Enzima ativa, na presença do ácido, certo? Então, na presença do ácido, ela é convertida na forma ativa, aí ela vai digerir proteínas, então aqui, um verdinho, uma vermelhinha, e peptídeos. Aqui está mostrando tipo aminoácido, mas não digere aminoácido ainda não, tá? É peptídeos, sequências menores de aminoácidos, certo? Bom, para terminar essa parte aqui, o próprio estômago, a parede muscular dele também se contrai para ajudar a misturar o alimento com o suco gástrico, é digestão mecânica isso. E a gente está falando aqui que o suco gástrico é super ácido, tem enzima digestória, isso é um problema, inclusive, porque na superfície das células aqui tem proteínas, né? Tem proteínas. Essas enzimas poderão digerir essas proteínas da própria célula. Então, o que acontece? A proteção do estômago é produzir um muco, tá? Que vai proteger a célula contra a ação dessas enzimas aí da acidez. Quando esse muco falha, em certos locais a produção não acontece, alguma coisa assim, aí a pessoa tem irritação na parede do estômago, que é a gastrite, e se a coisa continuar, tem úlcera, que é lesão mesmo. Tá? Aí isso aí pode ser causado por várias coisas, estresse, aí o cara estressado vai fumar, vai beber bebida alcoólica, que piora ainda mais, tá? Porque esses fatores aí também promovem gastrite e úlcera. Tem certos micro-organismos que causam isso. A Helicobacter pylori, uma bactéria, ela consegue viver aí nesse meio superácido, tá? Bom, para constar também, além da pepsina, o estômago produz outra enzima de interesse, que é mais de interesse para criança, tá? Que é a renina. A renina promove a coagulação da caseína. Caseína é a principal proteína do leite, que é boa parte da alimentação aí de bebezinhos e tudo mais, né? Então, assim, o que a enzima renina faz, ó, aqui é a renina, é converter a caseína
dessa paracaseína, aí na presença de cálcio, se forma esse tal de paracaseinato de cálcio que coagula. Forma lá os grumos lá no estômago, que não descem tão fácil. Para que formar esses grumos? Para deixar esses coagulados mais tempo no estômago, sofrendo a ação justamente da pepsina, para se aproveitar mais a proteína do leite. Tá? Aí, na medida que você vai ficando velho, a produção de renina vai diminuindo, porque, em tese, era para o leite fazer cada vez menos parte da nossa vida. Tá? Bom, o bolo alimentar, que sofre a ação do suco gástrico, ele vai passar a ser chamado de quimo, para mim é tudo bolo alimentar, mas enfim, quimo, e lá no estômago ele fica umas 2 a 4 horas. Tá? E no estômago pode haver absorção de água, de sais e dependendo de alguns medicamentos. Tá? Porque eu estou dizendo isso porque o órgão da absorção mesmo é o intestino delgado, que é esse aí. O principal órgão do aparelho digestório é esse aqui, ó, é o intestino delgado. Esse troço aí todo curvo, todo enrolado, com vários metros de comprimento. É porque lá ocorre a maior parte da digestão e a maior parte da absorção de nutrientes, quase tudo. Tá? O intestino delgado a gente divide em 3 regiões. Da mais próxima do estômago à mais distante são o duodeno, o jejum e o íleo. Uma parte da absorção se dá nas porções mais distantes, tá? Que é o íleo e o jejum. Então, tá aqui o bendito do intestino delgado. Aqui está o estômago, tem um esfíncter aqui, isso se contrai para não deixar a comida voltar nem nada. E aí o alimento fica em tempão sendo digerido e os nutrientes gerados e absorvidos. Aqui no finalzinho já é o intestino grosso, o cólon. Então o que acontece no intestino delgado? A maior parte da digestão. Mas antes da gente ver isso, o quimo, esse bolo alimentar que vem do estômago, assim que ele chega lá no intestino delgado, ele promove a liberação de 2 hormônios por ele: a secretina e a colecistocina. De maneira geral, resumindo aqui, esses 2 hormônios, secretina está aqui de amarelo, tá? E a colecistocina, são produzidos aqui no intestino delgado, pelo duodeno. Eles vão agir no fígado e vesícula biliar e no pâncreas. Fígado e vesícula biliar e pâncreas são estruturas associadas ao aparelho digestório. Deixa eu fazer um desenho bem bestinho aqui. Aqui está o intestino delgado. Aí tem um canal em comum para esses 2 órgãos aí. Aqui está o fígado e vesícula. Vou botar assim, fígado e vesícula. E aqui está o pâncreas, para baixo aqui. Que é um órgão que parece uma banana. Então, quando o bolo alimentar chega no intestino delgado, ele promove a liberação desses 2 hormônios, secretina e colecistocinina, vou botar S e C, que vão atuar nesses 2 órgãos aí. Então, a secretina vai fazer o quê? Vai promover a liberação da bile pelo fígado e de suco pancreática pelo pâncreas. E a colecistocinina? Basicamente a mesma coisa. Liberação de bile e de suco pancreático. Você até pode dizer também que a secretina, como essa figura está mostrando, atua lá no estômago, inibindo a liberação de suco gástrico e gastrina. Tá? Porque a comida já passou de lá mesmo. Então vamos lá. Primeiro sobre o suco pancreático. A maior parte das enzimas digestórias está no suco pancreático, tá? Então aqui tem exemplos várias e várias e várias, tá vendo? É um duto comum, ó, esse aqui, do pâncreas e da bile, porque ele não desenhou o fígado e a bile aqui. Então tem várias enzimas, ó, tripsinogênio, que é a forma inativa, né? Quimiotripsinogênio, proteína enzima que digere proteína, tem amilase, lipase, RNase, um monte de coisa. Tem íons bicarbonato para poder anular ou neutralizar a acidez do quimo, que vem super ácido lá no estômago, tá? Então tem um monte de enzimas para digerir um monte de coisa. Digestão de lipídios nem começou. Vai começar agora graças a essa lipase aí do pâncreas. Digestão de ácidos nucleicos também não começou, vai começar agora, tá? E essas enzimas aí, elas atuam em pH alcalino, em meio alcalino ou meio básico. Esse valor que eu tirei de algum livro, eu não confio muito nele não. A gente chuta mais assim, pH próximo de 8. Mas como cada lugar fala uma coisa, é só você lembrar assim, pH alcalino, meio básico. Tá? Só isso. Bom, e a bile? Essa bile é uma secreção que ela é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Biliar é boa, né? Biliar, esse troço aqui, ó. Ela armazena essa secreção. O que é a bile, basicamente? A bile, ela tem um monte de sais, aí tem colesterol, fosfolipídios, pigmentos e tal. Mas
A bile, a ideia dela é funcionar como se fosse um detergente. Antes se usava muito o termo emulsificante. Então a ideia da bile é funcionar como detergente. O que esse detergente faz? Ele fragmenta gotas grandes de lipídios, tá? Em gotas menores. Quanto menores forem essas gotas, maior a superfície que vai poder ser atacada, digamos assim, pelas enzimas digestórias. Que aqui, beleza, vai digerir, mas as enzimas digestórias só chegam aqui nessa superfície. No interior não chega. Então, assim, quebrando a gota grande em gotas menores, você aumenta a superfície para as enzimas digestórias, no caso as lipases do pâncreas, atuarem. Então, facilita a digestão de lipídios. Tá certo? Um pega clássico sobre bile é o seguinte: ela não é uma enzima e ela não tem enzimas. Tá? Não tem enzima nenhuma. Essa quebra aqui ela é pura e simplesmente mecânica. Bom, dando seguimento aqui, ainda no intestino delgado, então vocês viram que ele tem a bile, tem não, né? Liberado nele a bile, o suco pancreático, mas ele também produz um suco dele mesmo, suco intestinal ou suco entérico. É uma solução enzimática que o próprio intestino delgado produz. Que tem o quê? Um monte de enzimas digestórias. Tá? Por exemplo, essas peptidases, disacaridases, nucleotidases. A ideia aqui é o seguinte: a diferença entre as enzimas do suco entérico e as do suco pancreático é que as do suco entérico vão finalizar o processo digestório. Então, olha só, nessa figurinha que eu botei aqui, está aqui uma proteína. Proteína, ela vai começar a ser digerida no estômago pela enzima pepsina. Aí gera aqui ainda peptídeos. Ele chamou de polipeptídeo, devia ter chamado, não. Peptídeo. Era peptídeos. Lá no pâncreas, tem as proteinases do pâncreas, do suco pancreático, perdão, isso é no intestino, né? Tripsina, quimotripsina, outras. Aí vão gerar peptídeos menores. Agora, quem termina e gera o nutriente absorvível, que é o aminoácido, deixa eu botar aqui, nutriente absorvível, que é o aminoácido, é essa enzima aqui, por exemplo, do suco entérico. Essa erepsina aí. Então é isso. Essas enzimas do suco pancreático é que finalizam o processo digestório. Tá? Elas é que geram as substâncias que, no fim das contas, vão ser absorvidas. Isso aqui a gente tinha falado, né? pH por volta de 8 é, onde ocorre, é o meio onde ocorrem essas digestões todas aí. Então, assim, pH por volta de 8 para o intestino delgado é a faixa de pH ótimo para a atividade dessas enzimas todas aí. Se você pega elas e bota no pH do estômago, elas se naturam e não fazem nada. E vice-versa. A pepsina que vem lá do estômago, você vai engolir ela. Né? Você vai engolir, que eu digo é passar do estômago para o intestino. Mas chegando no intestino, ela atua em pH 2. Chegando no intestino, que é o pH 8, ela desnatura, não faz nada. É uma coisa até que era bem cobrada em provas aí. Bom, outra coisa. O tecido que reveste o intestino internamente, o tecido epitelial que cobre lá, ele é cheio de rugas, tá? E dobras, que são as vilosidades. Então, a vilosidade é a dobra no tecido, esse aqui, tá? Que tem um monte de células. E a microvilosidade são dobrinhas ou ruguinhas na membrana plasmática da célula. Então, aqui grande, ó, a dobra do tecido, essa coisa que sobe e desce aqui, isso é uma vilosidade. Aí tem um monte de células. Nas células tem as microvilosidades, que são as dobrinhas da membrana plasmática. Para que isso? Para aumentar a área da superfície de absorção, ou aumentar a superfície de absorção. Dependendo de onde ler, eu estava até comentando nas salas, né? Tem lugar que dizia que se você pegasse e esticasse a superfície interna toda do intestino delgado, dava o tamanho de uma quadra de tênis. Outros lugares falam que é metade de uma quadra de tênis. Tem lugar que fala que é metade de uma quadra de badminton. Eu nem sei o que é badminton. Pelo visto, nunca nem saberei. Mas, enfim, grande. Uma superfície enorme para aumentar muito a eficiência na captação dos nutrientes. E já para ir terminando, agora esse bolo alimentar ou bolo fecal vai chegar no intestino grosso ou cólon. Tá? O bolo alimentar que sofre a ação dos sucos lá do intestino delgado, a bile, suco pancreático e suco entérico, ele passa de quimo a se chamar quilo.
Eita, nome para decorar. Pois é, quilo. Então ele chega no intestino grosso, chega aqui, ó, que está no intestino delgado. Esse quilo vai chegar aqui. Deixa eu botar aqui. Quilo. Primordialmente, gente, o que acontece no intestino delgado é, o delgado não, o grosso é absorção de água, absorção de íons, tá certo? E fermentação por parte de micro-organismos do sistema. Basicamente é o principal, é absorção de água e formação das fezes. Para escrever, né? Que é aquele troço lá, que, é que são as fezes, estou me segurando aqui para não falar em linguagem semi-erudita. É, bactérias, coisas que você não digeriu e um monte de fibras de celulose. Tá? Então isso é basicamente o que acontece no intestino delgado. Em nossa espécie, esse seco e apêndice, eles são bem reduzidos. O seco é bem grande em animais que a gente chama de fermentadores de tubo digestório posterior, que são herbívoros, mas não são os ruminantes. É cavalo, coelho, essas coisas. O seco deles é enorme. Então tem aqui o intestino delgado. O seco deles é gigante. Um monte de micro-organismo para, né, ficar fermentando em cima da comida lá. E aí depois vai para o resto do intestino grosso. Mas em nós não, é bem pequenininho. Ocorre fermentação lá? Ocorre. Eles até usam lá a celulose e tudo mais. Inclusive até botei aqui, ó, que essa fermentação aí, a fermentação dos micro-organismos que estão no intestino, né? Ela gera essa substância, os ácidos graxos de cadeia curta, que as próprias células do intestino usam para quebrar e gerar energia. Tá? O apêndice, ele tem funções, tá? Então pode ser que, assim, uma coisa que ele faz, ele é um reservatório de micro-organismos do bem, digamos assim, tá? Da sua microbiota intestinal. São micro-organismos que vivem lá e não te causam dano nenhum, mas a própria presença deles lá dificulta a colonização por micro-organismos patogênicos, tá certo? E tem funções relacionadas ao sistema imunitário, porque ao redor aqui tem estruturas do sistema imunitário de onde vão sair células do sistema imunitário para entrar aqui no intestino. Então, beleza. Esse cólon ou intestino delgado, ele é dividido nessas partes aqui, ó. Tem o seco e o apêndice, aí vem um cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. Aí termina no reto e no ânus. O reto tem os esfíncteres lá também. O interno e o externo, que é o anal. Bom, basicamente, como eu tinha dito, o que o intestino grosso faz é absorver água e sais e forma as fezes. Aí é bom você ter em mente que nesse trajeto todo aí, tá, o quilo, pela massa fecal, vai sofrer a ação da microbiota intestinal. Não tem só no intestino grosso, tá? Tem no delgado e tem no estômago também. Né? A gente destaca mais o que tem no intestino grosso. Elas vão usar a substância que você não absorveu ou não consegue absorver mesmo, celulose, por exemplo, e tudo mais. E aí elas produzem, geram como subprodutos, coisas boas para você. Vitamina B, os exemplos mais comuns, tá? Vitaminas B e vitamina K e ácidos graxos de cadeia curta. Vitaminas B são as que atuam no metabolismo energético, K é da coagulação sanguínea e ácido graxo de cadeia curta, eu já tinha falado aqui, que as células do intestino usam para gerar energia, certo? Para terminar, então, essa figurinha aqui, aliás, não, ainda tem mais slide, perdão. Isso aqui é mais ou menos a composição de um cocô. Tá? Então, é mais ou menos 25%. Muda, tá? Dependendo do lugar, muda. Mas só para dar uma noção geral. É muita água, mas tem um monte de bactérias, um monte de comida que não foi digerida. É isso que ele tem, certo? No final do trajeto, então, lá que a gente viu, é o reto e o ânus. O reto, ele tem um esfíncter interno. Esse esfíncter interno ele sempre fica contraído. Mas quando as fezes chegam lá e botam pressão, ele relaxa. Aí, meu querido, você só tem o esfíncter anal, que é o esfíncter externo. Esse você consegue contrair de acordo com sua vontade. Contração voluntária, tá? Só que, assim, quando você sente aquela vontade, que é porque as fezes passaram pelo esfíncter externo, corra para arrumar um lugar para ir despejar as fezes, tá? Porque essa é uma batalha que você vai perder, certinho? Então, é isso aí, queridos. Bons estudos para vocês. Até a próxima.